Vídeo 12, o nascimento do constitucionalismo liberal. Como nós afirmamos anteriormente, a Primeira Guerra Mundial é o marco divisor de águas entre o constitucionalismo liberal, que morre ali, e dá origem ao discurso social no constitucionalismo e no Estado moderno. A gente vê então em 1917 a primeira Constituição Social, que é a Constituição feita em Querétaro, no México. Depois, em 1919, a Constituição feita em Weimar, na Alemanha, dando origem ao constitucionalismo social. No Brasil, a nossa terceira Constituição e primeira Constituição Social é a de 1934. No mesmo tempo, surge também o constitucionalismo socialista, que tem origem na Revolução Bolchevique, na Rússia, em 1917, depois da formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 1918, a Constituição da União Soviética e o nascimento do constitucionalismo socialista. E uma terceira face desse discurso social, que é a face de extrema-direita, racista, fascista, perigosa, que é, em 1922, a Marcha sobre Roma, com Benito Mussolini, o fascismo italiano. O fascismo vai se espalhando para o mundo inteiro. E, em 1933, a chegada ao poder de Adolf Hitler na Alemanha e o nazismo, que estudaremos também em um outro vídeo. Vamos dedicar agora a entender o constitucionalismo social. O que a gente assiste a partir da Primeira Guerra Mundial é uma ruptura. Há uma ruptura do constitucionalismo liberal para novas formas constitucionais e novas formas de organização do poder no Estado moderno. Agora, obviamente, nenhuma ruptura é uma ruptura absoluta. O presente está impregnado do passado, assim como o futuro estará impregnado do presente. Não existem rupturas absolutas. E essas ideias se mesclam, se transformam, se misturam. Nem tampouco uma linearidade da história, nós já comentamos isso não existe. Mas o que a gente vê a partir daí, esse Estado social, ele não é uma ruptura com o capitalismo, ele é uma transformação do capitalismo, que alguns autores chamaram até a época de um neoliberalismo, ou de um liberalismo social, ou de um capitalismo social. Não vamos utilizar essa expressão neoliberalismo porque ela ganhou um significado próprio a partir da década de 1980, e que vamos discutir também mais adiante o que significa esse neoliberalismo, que é essa loucura que a gente está vivendo até hoje, que gerou toda essa crise radical do mundo capitalista, e radical a crise é especialmente nos Estados Unidos e mais ainda profundamente na Europa. Mas, então, vamos falar, esse Estado social, ele mantém a economia capitalista. Mas agora, qual que é a diferença? É uma economia capitalista de mercado regulamentada com uma preocupação social do Estado. Então, nós já falamos mais uma vez, o Estado social representa um modelo híbrido. Ele sofre influência do movimento socialista, do pensamento socialista, da conquista de direitos sociais, saúde, educação, moradia, dignidade, e, ao mesmo tempo, mantém aquelas conquistas que vieram lá do liberalismo, referentes à liberdade individual, agora ampliadas. A liberdade individual ampliada para um número maior de pessoas. Todas as pessoas devem ser livres e iguais perante a lei, coisa que não era na época do Estado liberal clássico. Então, esse Estado social, ele mantém aqueles direitos individuais, conquistas do constitucionalismo liberal, ampliando esses direitos individuais para um grupo maior de pessoas, incorpora os direitos políticos, que nós já discutimos também, embora eles não sejam de origem liberal, o liberalismo rejeitava a democracia, mas é durante o Estado liberal e o constitucionalismo liberal que há a incorporação dos direitos políticos, do sufrágio igualitário masculino e, mais adiante, do sufrágio universal, criando a chamada democracia liberal, que agora vai se transformar numa democracia social. Além desses direitos individuais e políticos, que já vinham da experiência do Estado liberal do século XVIII e XIX e início do século XX, são acrescidos novos direitos. Então, o Estado social, no primeiro momento, representa uma ampliação do catálogo de direitos fundamentais, uma ampliação da Declaração de Direitos Fundamentais. Além dos direitos individuais e políticos, direitos individuais relativos à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança individual, à intimidade, à privacidade, os direitos políticos, direito de votar, de ser votado, plebiscito, referendo e outros mecanismos de participação
da população, do cidadão, na construção da vontade do Estado, vão ser acrescidos dois novos grupos de direitos fundamentais. Os direitos sociais. Quais são os direitos sociais? Inicialmente, os direitos trabalhistas e previdenciários, que nós vimos já apareciam na legislação infraconstitucional no final do século XIX e início do século XX. Esses direitos sociais vão ser alçados, promovidos ao nível da norma fundamental. Então, eles passam também a ser, passam a ser chamados de direitos fundamentais da pessoa humana. Então, não apenas os direitos individuais e políticos, mas também os direitos sociais são direitos fundamentais a partir do constitucionalismo social. México, 1917, Alemanha, 1919, Brasil, 1934. Esses direitos sociais são elevados, promovidos ao nível da norma fundamental. Ou seja, agora as constituições sociais trazem a proteção constitucional aos direitos trabalhistas e previdenciários. E além desses direitos trabalhistas e previdenciários serem promovidos, você tem uma ampliação desses direitos sociais. Novos direitos sociais aparecem, que são os direitos à saúde pública. Então agora o Estado intervém na economia, intervém nas questões sociais, o Estado oferece, tem o dever de oferecer os direitos sociais, como o direito à saúde pública, à educação pública, já mencionamos previdência social, direitos trabalhistas, direito à moradia. Então esses direitos sociais vão aparecendo nas constituições e vão se ampliando pouco a pouco. E além disso, um quarto grupo de direitos fundamentais, que são os direitos econômicos. Agora esse Estado social, ele é um Estado intervencionista que regula a economia, visando garantir justiça econômica e justiça social. Então aparecem esses direitos econômicos, que lá no Estado Liberal, em 1890, se resumiam à preservação da livre concorrência e da livre iniciativa. Agora, a partir do constitucionalismo social, além da preservação da livre iniciativa e da livre concorrência, aparecem outros direitos que marcam a intervenção do Estado no domínio econômico. Agora o Estado passa a regular a atividade econômica e a exercer a atividade econômica ao lado do setor privado. Isso marca o capitalismo social, isso marca a social-democracia, isso marca o constitucionalismo social. Uma das grandes marcas do constitucionalismo, tanto marco, né? As grandes marcas do constitucionalismo social é justamente a existência de artigos, ou de uma seção, ou de um capítulo, ou de um título referente à ordem econômica e social. Ou seja, agora é um Estado que se preocupa com o bem-estar social da sua população, um Estado que intervém na economia, que estabelece políticas econômicas de geração de emprego, repartição de riqueza, né, geração de bem-estar econômico, e então geração de dignidade. Aí surge uma ideia muito interessante. Os direitos de liberdade, liberdade individual, vida, liberdade, intimidade, privacidade, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, etc. Os direitos políticos, liberdades políticas, direito de votar, de ser votado, de se candidatar, etc. Junto com os direitos de dignidade, saúde, educação, moradia, emprego, justa remuneração, que são os direitos sociais e econômicos ou os direitos socioeconômicos. Esses direitos, então, estão consagrados no constitucionalismo social. Inicialmente, esse constitucionalismo social marca, você ainda tem uma ideia que até recentemente ainda era muito forte entre nós, de que os direitos individuais e políticos são direitos de implementação imediata, não dependem de norma regulamentadora, são direitos de observância obrigatória e imediata. Enquanto os direitos sociais e econômicos eram normas programáticas, normas que estabeleciam um programa de ação do Estado, né, e que, portanto, dependiam de uma vontade política, dependiam de uma regulamentação desses direitos para que eles tivessem efetividade. Isso há não muito tempo, né, entre nós, mas há algum tempo atrás já foi superado. Direitos individuais e políticos, sociais e econômicos, eles são todos de implementação imediata e de observância obrigatória. Mas até muito pouco tempo ainda muita gente falava isso. Alguns falavam, né, a auto-aplicabilidade dos direitos individuais, o que é esquisito você imaginar. Eu lembro muito meu caríssimo amigo, professor Benedito Carvalho, que falava a auto-aplicabilidade das normas constitucionais. Ele ficava imaginando as letrinhas da Constituição descendo assim e se auto-aplicando na realidade. É lógico que isso não existe, né? Auto-aplicabilidade. Todo direito tem que ser aplicável, ele é aplicado, ele é interpretado e aplicado ao caso concreto, levando em consideração ao caso concreto por alguém. Né? Todo direito é interpretado, né, e deve ser
Você deve ter a construção dessa norma justa aplicável ao caso concreto, levando em consideração a realidade social, econômica, política, etc. O contexto, por fim. Então, nós vamos superar essa ideia de que os direitos individuais e políticos eram direitos de implementação imediata ou autoaplicáveis, e os direitos sociais e econômicos eram de implementação gradual, quando possível, quando necessário, quando houvesse norma regulamentadora. Hoje, superamos isso e dizemos que todos esses direitos são de implementação imediata. Não autoaplicáveis, são de implementação imediata, de observância obrigatória. Os direitos individuais, políticos, sociais e econômicos. E aí acresce hoje um novo conceito muito importante, que é a ideia da indivisibilidade ou indissociabilidade dos direitos fundamentais. O que significa isso? De que os direitos de liberdade, os direitos individuais e políticos, para que eles sejam exercidos efetivamente, dependem dos direitos de dignidade, os direitos sociais e econômicos. Então, não há liberdade sem dignidade, não há dignidade sem liberdade. A indivisibilidade ou a indissociabilidade desses direitos significa que, para que as pessoas efetivamente sejam livres, elas precisam ter meios para o exercício da sua liberdade. Já comentamos isso em vídeos passados. Ou seja, para que eu tenha liberdade de consciência política, filosófica e religiosa, eu tenho que ter o direito à educação, ao trabalho, à inserção social, uma remuneração justa para que eu possa me locomover, comprar livros, frequentar uma biblioteca, fazer um curso superior, uma escola, estudar, enfim, me inserir dentro da sociedade, ser um cidadão. Para ter liberdade de locomoção, direito individual, eu preciso ter o direito ao transporte, o direito social. E assim por diante. Para eu ter o direito à vida, eu tenho que ter o direito à saúde, o meio ambiente. Enfim, esses direitos são indissociáveis, interdependentes, indivisíveis. Não há liberdade sem dignidade, não há dignidade sem liberdade. Portanto, direitos individuais, políticos, sociais, econômicos são todos de implementação imediata, todos têm a mesma importância, não há uma hierarquia entre eles. Isso significa uma horizontalidade desses direitos fundamentais. Direitos individuais, sociais, políticos e econômicos são interdependentes, indissociáveis, indivisíveis, uma vez que não há liberdade sem dignidade. Isso significa a superação daquele discurso liberal. Bom, então, esse Estado social ele vai ter um monte de apelidos. E é importante a gente falar um pouquinho desses apelidos do Estado social, porque isso pode gerar muita confusão. O Estado social, ele foi chamado de Estado-providência. E aí, um dado importante. Essas expressões variam muito de campo de conhecimento para campo de conhecimento, da ciência política para o direito. Muitas vezes a gente trata o mesmo assunto, mas não há um diálogo que é um diálogo necessário. A gente precisa fazer esse diálogo, promover esse diálogo entre a ciência política e o direito. Mas ele dá muito ruído, porque a gente emprega muitas vezes expressões, parte de bases de análise diferenciadas, o que faz com que esse diálogo, por vezes, seja um diálogo difícil, mas um diálogo necessário e precisa ser estabelecido. Mas muitos autores a gente encontra referência ao Estado-providência já ao Estado alemão de 1870. A Alemanha é unificada por Bismarck em 1870. E ali então começa já o Estado a reconhecer alguns direitos sociais. Mas a Constituição ainda é uma Constituição liberal, elitista, não democrática. Mas essa expressão Estado-providência foi muito utilizada para o Estado alemão de 1870. No direito constitucional é muito comum a gente encontrar referências ao Estado alemão de 1870, não tantas, mas a gente encontra, mas muitas vezes o Estado-providência a partir de 1917, 1919, México e Alemanha, como sendo sinônimo de Estado social. Fica a observação para quando vocês fizerem suas leituras. Um segundo apelido de que o Estado social tem é o Estado de bem-estar social, ou na expressão inglesa, welfare state. Estado de bem-estar social, aí alguns autores fazem alguma diferenciação, que é importante, também é relevante, outros não. Estado de bem-estar social no modelo da Europa continental e o modelo anglo-saxão do Reino Unido, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Efetivamente é muito distinto. O Estado ganha uma dimensão muito maior, intervém muito mais na Europa continental. Na Europa continental há uma universalização muito grande dos direitos de saúde, educação. Em alguns estados, e até muito recentemente, antes dessa avalanche neoliberal de destruição de direitos que a gente vem vivendo nos últimos anos, nesse século XXI,
era muito comum, você tinha, em alguns países, 100% de saúde pública, gratuita, universal e de qualidade, 100% de educação pública, né, previdência social de qualidade. Então, esses direitos, esse é um tripé que marca muito esse Estado social. Saúde pública, educação pública e previdência social. Né, e uma economia de mercado regulamentada. Então, o estado de bem-estar social na Europa continental, ele marca esse estado muito forte, que marca esse tripé, que é um tripé estatal. Saúde, educação e previdência é dever do Estado e é universal. É diferente, especialmente dos Estados Unidos. O Reino Unido também teve, né, e tem um livro que depois eu vou mostrar para vocês, né, que chama Los Cinco Gigantes, do Nicholas Timmins. Nicholas Timmins, Os Cinco Gigantes. Vocês vão encontrar na internet, na estante virtual para comprar. Ele foi publicado em Madrid. Los Cinco Gigantes, Os Cinco Gigantes. Nicholas, com CH, Nicholas Timmins, Timmins. Muito interessante, que é uma biografia do Estado de Bem-Estar Social no Reino Unido. E mostra como que é justamente o Estado de Bem-Estar Social que vai levar e universalizar saúde, educação, previdência, moradia para os ingleses durante esse período. E o livro traz uma revelação muito importante, né, com muita clareza, porque o livro traz muitos números, né, e hoje a gente tem como ver isso com muita clareza. Ele vai mostrar que, por exemplo, quando vem o governo Thatcher, e aí tem um filmezinho, não gostei não, achei um filme ruim, superficial, né, sobre a Thatcher agora, que está até concorrendo ao Oscar. A Margaret Thatcher, ela vai chegar ao poder com o discurso de que esse Estado social levava as pessoas à preguiça, porque afinal de contas, se as pessoas têm saúde, educação, moradia, se elas têm segurança social, elas não vão querer mais trabalhar, vão querer viver às custas do Estado. Olha que pobreza de argumento, né? Reduz o ser humano a ratos, como se a única coisa que nos movesse fosse a busca do dinheiro, né? Ou o medo, né? do desemprego, da fome. Nós somos mais do que isso. Né? Mas esse discurso infeliz, né? Ele é um discurso que ganha muito espaço. E até hoje ainda tem gente que acredita nisso. Né? Mas o Times nos mostra dados muito interessantes. No governo Tati, em 1979, ela fala que tem que reduzir o tamanho do Estado. Né? Tem que diminuir a tributação sobre as grandes empresas para elas produzirem mais, gerarem mais riqueza, com isso gerar mais emprego, etc. O que não aconteceu no governo Thatcher, claramente os números revelam isso. Na verdade, aumentou o desemprego, aumentou a insegurança, aumentou a violência. E o que o Times mostra isso com muita clareza é isso. À medida que diminuem os gastos sociais com saúde, educação e previdência, aumentam os gastos do Estado com polícia, forças armadas e presídios. Mas o dado é assim, né? Inverte. Cai o investimento, os gastos estatais com saúde, previdência e educação, aumenta os gastos estatais com polícia, forças armadas e presídios. De forma que o Estado inglês, no final do governo Thatcher, ele está maior do que ele era antes. Só que agora, em vez de gastar com saúde, educação e previdência, ele gasta com polícia, forças armadas, segurança pública, controle social e penitenciárias. Que lamentável. Né? Mas isso é uma realidade que marca muito a contemporaneidade neoliberal. Falar em Estado mínimo é uma hipocrisia. O Estado, na verdade, esse Estado neoliberal deixou de gastar com saúde, educação e previdência, mas passou a gastar barbaramente em forças armadas, em segurança pública, em controle social, em repressão, em polícia, e compra de armas e etc. Em vez de gastar com saúde, educação e previdência. Os números estão aí. Basta querer procurar e encontrar. O livro eu já passei para vocês, do Nicholas Timmins, Los Cinco Gigantes. Um entre vários outros livros e pesquisas que nos revelam isso com enorme clareza. Voltando ao Estado Social, nós estamos falando dos apelidos dele. Então, você tem uma diferenciação do Estado de Bem-Estar Social da Europa continental do modelo norte-americano, que nunca foi um modelo muito estatizado. Né? Se pegar nos Estados Unidos, as conquistas dos direitos trabalhistas vêm muito de acordos sindicais, de convenções sindicais, ou seja, de normas privadas do direito do trabalho. Né? Mas há, sim, um Estado que passa, principalmente a partir do governo Roosevelt, que é eleito em 32, toma posse em 33, que começa a garantir previdência, direitos trabalhistas, etc. Depois disso tudo começa a ser desconstruído, desmontado pelos governos ultraconservadores, né, de Ronald Reagan, Bush pai, Clinton não muda essa história,
Bush filho, né, que vai jogando os Estados Unidos, o povo norte-americano, né, porque você tem um momento de crescimento, há geração de riqueza, sim, no governo Reagan, só que essa riqueza é concentrada para 5% e um empobrecimento da classe média norte-americana que continua até os dias de hoje. Hoje, inclusive, você tendo pessoas subnutridas, milhões de pessoas subnutridas nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Isso é um absurdo. Né? Você imaginar que 46 milhões de norte-americanos não têm acesso à saúde. Né? E que o Obama tem enorme dificuldade em garantir saúde para essas pessoas, né? Porque se garantir saúde, os republicanos fundamentalistas chamam isso de socialismo. E, bom, então, outros apelidos que esse Estado tem. Estado assistencialista. Geralmente quem chama o Estado Social de Estado assistencialista não gosta muito do Estado Social. Sem dúvida, ele é um Estado assistencialista. Porque a assistência social é um direito fundamental que está na nossa Constituição de 88. Mas a lógica do Estado Social, que a gente pode ver muito claramente nesse livro do Timmins, era de que eles tinham políticas de saúde, educação pública, tinham políticas assistenciais para socorrer aquelas pessoas que estavam passando fome, né? Isso não pode deixar as pessoas passando fome, mas ao mesmo tempo políticas de geração de empregos, de inclusão social, de promoção de cidadania com educação pública, com previdência social, saúde pública, políticas econômicas de geração de empregos, de inclusão, de repartição de riqueza. Então isso marca muito essa lógica desse Estado social. Depois nós vamos discutir aí algumas críticas e alguns problemas, né, graves que levaram à crise dessa social-democracia. Lembrando que social-democracia, no sentido do direito constitucional, não tem nada a ver com o nome de partidos políticos. Os partidos políticos hoje, no Brasil e no mundo, são marcas de fantasia. Igual Coca-Cola, Pepsi-Cola, Partido Socialista, Social-Democrata, Liberal. Né? Os liberais não são liberais, os democratas não são democratas, os socialistas não são socialistas, os comunistas às vezes também não são comunistas, os sociais-democratas não são sociais-democratas. Geralmente os autênticos são os indesejáveis, os conservadores, que são conservadores mesmo e estão mandando no mundo. Aí. Os partidos políticos, infelizmente, eles vivem uma crise muito grande, né, de identidade. Depois vamos discutir as razões dessa crise. É importante entender as razões dessa crise. Nós vamos discutir isso. Né? Entre elas, a ideologia da matematização do discurso econômico e da naturalização das ciências sociais. Isso é um poderoso instrumento ideológico de distorção e encobrimento da realidade. Vocês podem já ir adiantando isso lendo os textos sobre ideologia no blog. Basta acessar o blog e colocar lá no íconezinho de procura ideologia. Vão encontrar lá uns 6 ou mais textos sobre ideologia, entre eles o mecanismo da matematização do discurso econômico, que é uma mentira, é falso, ou da naturalização do discurso econômico e da naturalização das ciências sociais, que é uma outra mentira, mas que é um instrumento poderoso de desmobilização das pessoas, levando as pessoas a acreditarem que elas estão condenadas a isso, coisa que nós não estamos condenados a isso. Bom, por fim, um outro apelido. Nós falamos aí Estado assistencialista, bem-estar social, welfare state, Estado social liberal, uma expressão que aparece também. Por quê? Porque Estado social ele tem influências, nós já mencionamos isso, do liberalismo e do socialismo. Então se utiliza, alguns poucos, utiliza a expressão Estado social liberal. Né? Estado assistencialista, simplesmente Estado social, e os que não gostam mesmo chamam de Estado clientelista. O que é equivocado. Pode ser, mas pode não ser, mas não é algo essencial à lógica do constitucionalismo social. Ou seja, o clientelismo é uma distorsão presente no Brasil, por exemplo, no nosso Estado liberal, no século XIX, no século XX, né, na Constituição de 1824, 1891, duas constituições liberais conservadoras, ou também no presente Estado Social, ou presente ainda hoje. O que é o clientelismo? É usar o espaço público, que pertence a todos, como sendo privado. É usar o Estado, a máquina pública, para o interesse privado, para o interesse da pessoa, para o interesse da família dessa pessoa. Eu não, eu nunca fiz isso, nem vou fazer. Pavor disso. Mas o que é esse clientelismo? É quando alguém, né, toma a máquina pública e começa a utilizar a máquina pública para distribuir favores para os seus clientes, para os seus eleitores, para os seus familiares, etc. Isso é uma grave distorção. Infelizmente muito comum no Brasil, mas não só no Brasil, em muitos lugares do mundo. Né? Alguns mais, outros menos, alguns bem mais, outros bem menos, mas muito presente. O clientelismo
é o sujeito que pega, por exemplo, direito à educação. Direito à educação é um direito social, constitucional. Todo mundo tem direito à educação. Mas é quando, então, uma pessoa que se elege a um cargo público, pode ser um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, um deputado federal, e aí ele chega, o cara que votou nele, e fala, ô deputado, ô vereador, ô prefeito, estou precisando lá de uma vaga na escola lá para meu filho. Aí esse deputado, prefeito, vereador, fala, eu vou arrumar uma vaga para o seu filho, sim, eu vou fazer esse favor para deixar, eu vou fazer o possível para conseguir, né, e arruma uma vaga para o filho. Ou seja, ele está pegando algo que é público, que é um direito, né? Todo cidadão tem direito à educação. Toda criança tem direito à educação. Aquilo é uma vaga que é direito constitucional, não é um favor que o político está fazendo. Mas ele transforma isso num favor. Ele toma conta disso como se o Estado fosse dele e começa a distribuir favores com dinheiro público. Né? Isso é o clientelismo. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção grave. Né? Que existiu no liberalismo, que existiu e existe no Estado Social, na social-democracia, que existiu no socialismo. Isso é uma distorção, né, que não pode ser admitida. Isso não é uma característica do Estado Social, mas é uma distorção que acontece, né, nesse Estado constitucional moderno, mas que, felizmente, as pessoas cada vez mais se insurgem contra isso. Bom, no próximo vídeo nós voltamos e vamos analisar um outro Estado constitucional que surge nesse mesmo período, que é o Estado socialista. Até lá.